Fala investidores ao redor do mundo, tudo beleza? No vídeo de hoje vamos falar de 3 ótimas empresas que caíram de preço no último mês e eu vou tentar explicar o porquê disso, mesmo sendo companhias sólidas e muito reconhecidas ao redor do mundo. Obviamente são 3 empresas lá do exterior, porque no caso você não me conheça, eu sou o Bruno e esse é o canal para vocês investidores brasileiros que gostam de investir no exterior ou se vocês também estão querendo aprender a fazer isso. E eu prometo explicar tudo isso de forma simples para você, sem obviamente complicar tudo com muitos termos técnicos, tá bom? Obviamente lembre-se que nada daquilo que você vai ver ou ouvir neste vídeo ou em todo o canal é recomendação de compra de ativos ou de investimento, essa parte mais importante do vídeo. Você tem o dever, depois que eu mostrar e explicar essas empresas para vocês, de ir e estudar elas e fazer todas as pesquisas necessárias antes de você decidir se vale a pena ou menos inserir uma dessas ações na tua carteira de investimento. E agora a gente já vai começar, mas como sempre eu tenho que pedir para você uma das coisas mais importantes deste vídeo, que é a tua curtida aqui embaixo. Galera, por favor, deixa um like, porque esse é o único jeito que você tem de me ajudar a crescer o canal e a fazer que esse mesmo vídeo chegue ao maior número de brasileiros ao redor do mundo possível. Valeu? A CrowdStrike, galera, é uma das líderes globais em cibersegurança. Ela é famosa pela sua plataforma Falcon, baseada em nuvem, usada por várias empresas para se proteger de ataques digitais. Hoje, justamente, a empresa segue investindo em inovação e expansão de mercado, acompanhando as evoluções no setor de segurança digital e oferecendo soluções para um ambiente cada vez mais conectado. O valor dela hoje em bolsa é de $412, eu sei, é um pouquinho alto, mas no último mês ela caiu 6,63%, só que desde o começo do ano ela já está valorizando 20,55% e respeito a um ano atrás 60,85%. Nos últimos 5 anos também ela valorizou mais de 229%. Bruno, então essa empresa só está valorizando, ela só caiu uns 6%, então por que você trazendo ela hoje aqui nesse vídeo? Justamente por isso, galera, é uma empresa que tende a subir, ela raramente tem algumas quedas no mercado, então é justamente quando esses momentos eles acontecem, a gente tem que já ter estudado ela e está pronto, no caso, para poder entrar, justamente se a gente está focado em ter uma valorização para o longo prazo. E pelo longo prazo, a gente aqui fala sempre sobre 10, 20, 30 anos no mínimo, tá? Vocês podem ver que no momento ela está com um PL de menos 378 e um PVP de 27,91. Obviamente, sendo uma empresa de tecnologia e de crescimento, lembre-se que quando a gente também investe no exterior, não existe só dividendo que nem aí no Brasil ou no país onde você mora. Existem várias oportunidades de investir em ótimas empresas de valorização, porque muitas vezes a valorização rende muito mais que o dividendo. Então essa é uma empresa de crescimento, não é de dividendo. Vocês podem ver que se você tivesse investido $1.000 há um ano atrás, hoje você estaria com 1.593 e se você tivesse feito a mesma coisa 5 anos atrás, hoje você estaria com 2.209. A empresa ela foi fundada em 2011, mas ela teve o IPO dela em bolsa, acho que só em 2019 e 2020, a gente não tem dados anteriores, mas vocês podem ver que ela passou de 2020 com um PL de 0, depois foi para menos 631 e agora justamente o atual está em menos 1.685. Em 2024, em vez, foi de 947. O ROI da empresa, em vez, passou em 2019 para 21,82%, depois foi negativo pelos próximos anos, teve um ano positivo em 2024, depois aconteceram algumas coisas, ela também investe sempre em novas tecnologias e agora eu vou explicar alguns dos motivos por qual ela caiu e atualmente ela está em menos 1,87, tá? A mesma coisa, a margem bruta em 2019 era de 66,50% e foi crescendo, né? 2020 70, 2021 73, 73 também em 2022, em 23 72, quase 73 e 2024 75% e agora já estamos em 74,73. Isso quer dizer que provavelmente até o final do ano ela vai aumentar ainda essa margem, tá? E aqui você justamente pode ver o aumento da receita também e do lucro líquido dos últimos 8 anos. Com uma receita total em 2019 de 297 milhões, passando para 577 em 2020, chegando na marca de 1 bilhão, praticamente dobrou o valor em um ano em 2021, chegando em 2025 para um valor de 4,87 bilhões de dólares. Mas então, por que essa ação caiu no último período? Primeiro que em 2024 a empresa foi parar nas manchetes, né, por causa de uma atualização com defeito que travou milhões de computadores Windows no mundo inteiro, foi um verdadeiro desastre, galera, que até
hoje, pesa na confiança dos clientes e nos resultados. Às vezes isso acontece, é normal. Depois os números dos últimos trimestres até que foram bons, né? Mas as previsões para os próximos meses vieram abaixo do que o mercado esperava. E na bolsa isso é sempre um castigo, não tem jeito. Se você entrega mesmo 1% a menos do que você previu o ano anterior, a tua valorização no mercado provavelmente vai cair. E para piorar também, a Alphabet, ou seja, a Google, vendeu todas as suas ações da CrowdStrike, o que assustou ainda mais os investidores. Ou seja, entre um bug histórico, expectativas fracas e saída de um grande acionista, o papel sofreu uma correção pesada. Tanto é que a segunda empresa que a gente vai ver agora está diretamente e indiretamente conectada à CrowdStrike. E agora vamos para a Fortinet, outra gigante da cibersegurança muito conhecida pelos seus firewalls. É a quarta maior empresa de segurança de rede por receita e em 2004 havia obtido cerca de 93 milhões em financiamento e comercializado 10 modelos de produtos FortiGate. Durante a década de 2000, a Fortinet também diversificou suas linhas de produto, adicionando soluções para pontos de acesso sem fio, sandboxing e segurança de sistemas de mensagem, entre outros. Cotação de $76,44 no último mês, perdeu 22,44%, bem mais do que a empresa de antes. Nos últimos 6 meses ela está com menos 28,43%, desde o começo do ano estamos com menos 19% e respeito a um ano atrás estamos acima só de 0,84%. Olhando os últimos 5 anos, a gente vê uma valorização absurda de 224%. Diz alguma empresa aí no Brasil que valorizou isso nos últimos 5 anos? Não tem, galera. E desde que ela foi lançada em bolsa em 2009, hoje ela está valorizando mais de 4.423%. E se a gente olhar desde o topo histórico dela, que foi em 2 de fevereiro desse ano, até hoje ela está perdendo 30%, tá? O PL da empresa está de 32,80, PVP 29,28, outra empresa de crescimento, de valorização, que ainda está investindo muito no seu setor, não paga dividendos, a gente já explicou isso aqui. Se você tivesse investido $1.000 há um ano atrás, hoje você estaria só com 1.008, tá? Não teria dado muita valorização, o ano perdido, né? Mas nos últimos 5 anos, os $1.000 teriam ficado 3.311. Se a gente for olhar um período um pouquinho mais longo, de 10 anos, a valorização dela hoje seria de 8.886. O PL da empresa em 2015 era de 949, a gente viu que agora em 2024 foi de 68,44, enquanto a margem bruta em 2016 era de 1,90 bilhões de dólares, com lucro líquido de 37 milhões, enquanto no ano passado foi de 8,90 bilhões de dólares e um lucro líquido de 2 bilhões e 66. Como vocês viram desde o começo do ano, a empresa está perdendo valor na bolsa e os motivos foram os seguintes. A empresa anunciou que o chamado ciclo de atualização de firewalls, que é um dos motores do crescimento, já está quase na metade. Isso significa que, pelo menos no curto prazo, tem menos espaço para continuar crescendo nessa frente. Além disso, também com bons resultados no trimestre, a projeção para o futuro não animou os investidores. E quando a expectativa é alta e a previsão não entrega, a bolsa reage negativamente, como a empresa anterior. Resultado, as empresas chegaram a cair mais de 20% em um único dia. Uma das piores quedas dos últimos anos. E eu estou trazendo elas aqui para vocês nesse vídeo porque são duas empresas que eu pessoalmente estava de olho e eu estou estudando e vendo se talvez no futuro vou colocar uma dessas na nossa carteira de investimento aqui do canal. Agora vamos mudar de setor e falar da Deere & Company, que você provavelmente conhece pelos famosos tratores verdes com o logo amarelo de cervo lá no meio. A Deere & Company atua no setor industrial dentro da indústria de maquinários e foi fundada em 1837 lá nos Estados Unidos por John Deere, justamente. A companhia desenvolve, fabrica e comercializa tratores, colheiteiras, equipamentos para irrigação, máquinas de construção e implementos florestais e peça de reposição, além de oferecer soluções tecnológicas para a otimização do uso desses equipamentos. A ação dessa empresa está com valor de $474,90. Eu sei, é um pouquinho caro, mas lembre-se, ações americanas podem ser compradas por um valor fracionado, tá? Então não se preocupa, investe o valor que você quiser. E no último mês elas caíram 6,98%, nos últimos 6 meses subiram quase 2%, desde o começo do ano estão acima de 12,08%. Respeito ao ano atrás, estamos acima de 23%, nos últimos 5 anos 124%, também muita coisa, e desde sempre a empresa está valorizando 10.000%
547%. Também, galera, muita valorização. Olha só o que aconteceu aqui de 2020. Ela praticamente subiu 251% nos últimos 5 anos. PL de 32,74, PVP 5,13, dividendo yield, ela paga dividendo, pouco, mas paga 1,32%. Aqui também a gente está falando de crescimento, galera, não de empresa de dividendo. $1.000 um ano atrás, hoje seriam 1.254. Nos últimos 5 anos a gente estaria com 2.418 e nos últimos 10 anos a gente teria com 7.135. Olha só que valorização, mesmo não sendo uma empresa do setor tech. 10 anos atrás o PL da empresa era de 9,29, no último ano estava em 21,45 e agora já estamos em 32,74. O PVP passou de 3,08 para 5 e agora atualmente 5,13, enquanto o lucro total da empresa em 2016 era de quase 34 bilhões de dólares, com lucro líquido de 2 bilhões, em 2024 foi de 65 bilhões, com lucro líquido de 9,47. Gente, muito dinheiro. Em 2023 acho que foi o recorde com 13 bilhões de lucro. Incrível. Olhando também a receita histórica dela, em 1995 era de 12 bilhões com lucro de menos de 1 bilhão e justamente o melhor ano foi 2023. Nos últimos 10 anos ela pagou dividendos crescentes e constantes. Em 2015 eram $2,40 por ação e agora em 2025 vão ser $6,48, tá bom? Ela paga dividendos a cada 3 meses, tá, galera? O último valor pago foi de $1,62. Mas então o que aconteceu com a Deere nos últimos meses? A receita até que ficou dentro do esperado, mas o lucro caiu mais de 25% em relação ao ano anterior. Você viu isso nos gráficos que eu mostrei para vocês. Isso justamente decepcionou bastante o mercado. Além disso, também a empresa sofre com uma demanda mais fraca por algumas máquinas e com o excesso de tratores usados disponíveis, o que atrapalha a venda dos modelos novos. É claro, também os juros altos do último período também não estão ajudando. Comprar um trator é um investimento pesado e com o crédito mais caro, muitos agricultores acabam adiando a compra, já que os tratores velhos ainda estão funcionando muito bem. Aqui temos 3 empresas sólidas, mas que mostram pra gente uma lição muito importante. Na bolsa não basta ter bons fundamentos. O que conta mesmo é a confiança no futuro. O que acha? Já tem alguma dessas ações na tua carteira ou está esperando justamente essa queda para adicionar elas no próximo futuro? Me conta aqui no comentário, tá bom? Obviamente, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu espero que você tenha deixado a tua curtida, deixa o like aqui, é muito importante, vai me ajudar a crescer o canal e também pegue em consideração a ideia de se inscrever e ativar o sininho, tá? É muito importante para não perder as próximas atualizações e os próximos vídeos onde a gente fala de finanças e de ótimas empresas lá no exterior. Mais uma vez, muito obrigado pela visão e a gente se vê no próximo vídeo. Peace!